Bom dia, bom dia, bom dia, que a paz do Senhor inunde suas vidas hoje. E mais uma vez eu tô aqui, eu sou a Viviane e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu devocional. Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, de devocional, de relação com Deus, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, porque ultimamente eu tenho colocado muito desses conteúdos, porque faz parte da minha vida. Então, vamos comigo. Eu estou numa série de estudar as mulheres da Bíblia. Então, toda vez quando eu for falar aqui no devocional, ainda em relação a essa série, tem vídeos anteriores com outras mulheres e hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu gosto de compartilhar enquanto eu lavo louça, porque o Senhor vai me dando, sabe, palavra, entendimento. Eu já tenho estudado acerca da mulher que eu vou pregar hoje. E se você está curioso para saber qual é essa mulher é extraordinária. Temos uma criança em casa, mudando de assunto. Essa mulher, ela é extraordinária, revolucionária no seu tempo. É uma das mulheres mais citadas, assim, inspiradas por Deus, que as mulheres de hoje se inspiram nela, no relacionamento dela com Deus. Uma mulher muito confiante de si, assim, né? Muito usada por Deus também. Uma mulher determinada a fazer aquilo que Deus havia colocado ela para fazer. E essa mulher é Débora. Débora é uma mulher... Deixa eu posicionar vocês direitinho, senão vocês caem. Peraí, só um minuto. Temos um problema técnico aqui. Pronto. A história... Testando. A história de Débora está escrita no livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Temos música. E lá vai dizer que Débora, mulher de Lapidote, julgava o povo debaixo dessas palmeiras. Assim, quando eu li esse texto, eu fiquei muito reflexiva acerca do julgamento de Deus sobre a terra, né? Porque é o livro de Juízes, e o livro de Juízes, ele é um livro que foi escrito depois que o povo conquistou a terra prometida, né? Depois que Josué conquista a terra prometida, o povo se esquece de Deus. E fala muito dessa relação de Deus com o povo nesse livro de Juízes. Tá dando uma agonia porque meu armário tá aberto, tá um pouco bagunçado. Só um minuto. Fechei. E é um ciclo assim, que o povo esquece de Deus, aí vem sobre a terra a ira de Deus, né? O Senhor vem sobre a terra a ira de Deus, e aí, então o povo lembra de Deus de novo. E aí o povo clama por Deus, e Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, faz o quê? Aceita o clamor do povo e levanta juízes sobre a terra, que são pessoas que vão julgar as atitudes, mas também vão lutar em prol do povo de Deus, que muitas dessas, das consequências do afastamento era porque o povo se apostatava da fé, quer dizer, eles deixavam a fé de lado, a fé em Deus, e começavam a adorar outros deuses estranhos, deuses estrangeiros, e por isso o Senhor fazia com que, assim como eles adoravam outros deuses, outros povos viessem enfrentar aquele povo e viessem ganhar. O povo de Deus é conhecido por suas vitórias, mas quando ele tinha Deus sobre o controle, quando ele não tinha Deus no controle, no comando, ele perdia, né? Podia ser assim, para mais simples, nós vemos no livro de Josué que por causa de um homem que escondeu os tesouros que Deus não queria que eles tivessem, eles perdem uma batalha simples, quando eles já tinham ganhado a batalha sobre Jericó, que era uma fortaleza. Então, quando o povo de Deus tem Deus, né, teme a Deus e tem Deus, ele costuma ganhar suas batalhas, por mais difícil que ela pareça, com mais exércitos. E no livro
né? Nessa juíza Débora, essa mulher forte, ela era uma juíza, Deus levantou ela em um tempo difícil, que era um tempo que o povo estava distante de Deus. Deus levantou ela para profetizar e ser juíza sobre o povo. Mas o que eu aprendo com ela é que as pessoas hoje em dia dizem assim, o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu aprendo com Débora, e muitas vezes as pessoas colocam Débora como esse exemplo, mas ela é o exemplo de que o lugar da mulher não é onde ela quiser. É muito forte essa frase, mas não é. É onde Deus a colocar. Qual é a diferença de onde ela quiser e onde Deus a colocar? Porque quando nós fazemos pela nossa própria força, é mais difícil a vitória, obter vitória. Tem muitas mulheres fortes hoje, né, que se acham e tudo, mas quando a gente tem o Senhor, teme ao Senhor e tem o Senhor, e tem a certeza de que é Ele que nos colocou ali, nós vemos que Débora, ela não saía do seu lugar. Ela estava ali julgando o povo e o povo ia até ela. É o reconhecimento de que Deus estava com ela, de que era o Senhor que tinha levantado ali. E nem por um momento, eu acho incrível que a palavra fala que ela era mulher de lapidote. Ela não quis estar acima do seu marido. Minha água. E ali, ela tem o seu marido. E quando o livro, né, quando a Bíblia apresenta Débora, ela apresenta assim Débora ao lado de Baraque, deixando claro que Baraque não era... Pode ir no banheiro. Baraque não era o marido de Débora. Débora era mulher de lapidote. Mas assim, Deus, ele levantou ela. Ela não quis ser maior, superior do que os outros, ou tomar um lugar que não era dela, porque no livro de Juízes, muitos dos juízes, eles iam para a guerra. Eles eram homens fortes, guerreiros. O Senhor levantava justamente para lutar as batalhas e vencer, porque o povo inimigo tinha conquistado a terra, né? Então, assim, como eles tiveram que lutar pela terra prometida, agora eles tinham que lutar para manter essa terra prometida. E ali, o Senhor levanta ela não para lutar. O Senhor levanta ela para julgar o povo e profetizar. Tanto que ela... todos iam até ela, mas Baraque ela mandou chamar, porque Deus, ele tinha mandado, ele ia levantar Baraque para ser aquele que ia governar o exército e vencer a batalha, aquela batalha. Certo, amor, daqui a pouco a mamãe vai tirar um banho. E ali, quando Baraque recebe a profecia, né, Débora dá a profecia a ele, dizendo a ele que Deus está levantando ele para lutar, para reunir homens, para dar toda a estratégia. Ela profetiza sobre a vida dele que ele vai vencer a batalha. Ele desfalece. Ele coloca para Débora um questionamento. Ele coloca para Débora uma oposição. Ele diz: tá certo, eu vou para a batalha, mas só se você for comigo. E eu vejo muito essa relação hoje. Débora era profetisa e juíza, ela não era guerreira. Ela não tinha sido levantada para ser guerreira, porque isso não era o trabalho da mulher, e ela sabia disso. E ali, quando ela escuta aquilo, eu acho que ela ficou entristecida, porque o profeta é um canal de Deus, ele não é um amuleto para o homem. Hoje, o que nós vemos é que muita gente usa o profeta como um amuleto. É muito fácil alguém chegar aqui e dizer assim: Deus está mandando eu te dizer que o Senhor... Que bom seria isso, que o Senhor vai abençoar a sua vida, que o Senhor vai multiplicar o seu celeiro e tudo isso. Mas essas promessas não é profecia, gente. Desculpe dizer. A palavra do Senhor, ele já está escrito, todas as promessas que o Senhor tem na nossa vida. Profecia de Deus é aquilo que só você e Deus sabe que você pediu. E aí, alguém profetiza para você e diz: olha, o Senhor disse isso. E quando é profecia, o Senhor não bota meia palavras. Você pode até duvidar na hora de dizer assim: não é porque
eu tô dando transparecer que eu tô triste, e aí o povo joga palavras ao ar. Tem gente assim? Tem. Só que faça a prova de Deus se isso dali é mesmo a profecia. Pergunte para Deus. E se for, o Senhor dá o endereço. O Senhor dá o endereço do amanhã para você. Porque quando ele dá a profecia para Débora, ele diz para Débora dizer para Baraque, porque ela era o instrumento. O profeta é aquele que diz, não é aquele que faz, porque quem faz é Deus. E é por isso que Débora ficou triste. Então, assim, ele diz para Débora, olha, você vai juntar homens para lutar e dar o lugar que ele vai vencer a batalha. Só que ele teme, naquele momento ele teme, por quê? Porque o exército inimigo tinha carros de ferro, tinha milhares de homens lutando, que não era um exército forte, só que mais forte do que aquele que está contra nós é quem está com a gente. E ali, quando Baraque escuta, ele vai temer, ele diz assim, então eu vou querer a sua presença, porque você tem Deus. Todos nós, se nós cremos na profecia do Senhor, ela vai se cumprir, bebê. A palavra do Senhor não volta vazia, mas vai depender de como você vai reagir diante da profecia. Quando ele escuta aquela palavra e propõe a Débora para ir, Deus não tinha levantado ela para ser guerreira, mas ela não se nega, porque Deus permite. E ela fala, por causa disso, você vai ganhar a batalha, mas a guerra quem vai ganhar é a mulher. Porque assim, nós só ganhamos a guerra quando nós destruímos o inimigo. Né? O inimigo, nós liquidamos com ele. Se nós apenas liquidamos com o exército e deixamos o líder do exército, a guerra não acabou. Ele pode ir lá, juntar um novo exército e guerrear contra a gente de novo. Então, na nossa vida, nós temos que ter essa noção que todos os dias o inimigo se apresenta pra gente. Todo dia é uma batalha nova nas nossas vidas. E todo dia nós temos que liquidar com o inimigo, sabe? Com o exército. A palavra do Senhor diz que tem um exército, né? Que o diabo, ele não caiu aqui nessa terra sozinho, não. O que ele faz não é só, não. Ele tem, né, um exército lutando contra a gente, né? Então, assim, nós temos que entender isso. Então, ela diz que a vitória não vai ser dele, por quê? Porque ele temeu quando ele ouviu a profecia do Senhor e ele quis usar ela como amuleto. Ela não se nega, é uma mulher guerreira, assim, diz relatos. Eu acho que é uma das primeiras que vão pra guerra. Literalmente, ela vai pra guerra com ele, mas ela não vai ali pra lutar. Ela vai praticamente para servir de amuleto para quem não creu na palavra, sabe? Eu acho que Baraque ele não creu, porque quem crê não tem dúvida. Não duvida, não fica temeroso. E essa é a nossa fé. E ela vai, e a palavra do Senhor se cumpre. Baraque realmente vence a guerra. E realmente é uma mulher, não é Débora. É Jael, que eu vou contar a história de Jael. Débora louva ao Senhor naquela época, juntamente com Baraque, contando toda a trajetória da luta, contando sobre Jael, né? Dando honra a uma mulher que Deus disse que a honra de vencer a guerra seria dela. Eu vou botar, neném, peraí, vou botar alguma coisa para ele assistir. E ali, o Senhor mostra para nós mulheres que a nossa força, ela vem do Senhor. Tudo que nós vamos fazer hoje, nós temos que ter essa consciência de que nós não fomos levantadas para fazer muitas coisas. E muitas vezes as mulheres sofrem porque elas se colocam no lugar que Deus não a colocou, sabe, de cabeça. A mulher não foi feita para ser cabeça, né? E principalmente na igreja, porque a nossa igreja, a igreja cristã, tem Cristo como cabeça. Todo o resto é membro. Todo o resto é membro. Cristo é a cabeça e nós somos membros. Mas no ambiente familiar, o homem, se por mais frouxo que ele seja,
ele ainda é cabeça da família. Ele ainda é quem Deus levantou para ser cabeça. A mulher tem um papel muito importante de ajudadora. E ajudadora. Ajudadora, as mulheres da Bíblia, gente, pelo amor de Deus, elas governavam a casa. O homem trabalhava, ganhava o dinheiro e elas que governavam a casa. Elas que diziam como era que o dinheiro ia ser gasto, tanto que quando Jesus ele vem na Terra, o ministério que mais ajudava a Jesus, assim, financeiramente, eram as mulheres, porque elas tinham domínio sobre o dinheiro, elas tinham controle sobre o dinheiro. Então, dominando, o homem mandava, ele era o cabeça, ele era aquele que... Eu vou já botar, calma. Ele era aquele, que dava as ordens, mas a mulher que governava sobre a casa. Nós vemos isso. E hoje ainda é assim. O homem pode trabalhar e ganhar vários dinheiro, mas a mulher que sabe o que está precisando dentro de casa, a mulher que vai saber com o que se deve gastar, quanto se deve gastar. Tem mulheres sábias, né? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. O provérbio já diz. Mas a tola com sua própria mão derruba. Por quê? Porque o controle da casa está sobre ela. É isso que a palavra está dizendo. E Débora, ela era uma mulher assim, forte, guerreira, profetiza, uma mulher que Deus levantou na sua época em tempos difíceis, assim como ele está fazendo hoje, levantando mulheres em tempos difíceis de apostasia, que o povo está se afastando de Deus. O mundo está cada vez mais corrompido, como naquela época, se afastando dos princípios de Deus e querendo que todos aceitem isso. E nós vemos ali que Débora julgou o povo. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele vai ser o nosso juiz. E hoje ele é o nosso advogado. A palavra do Senhor já diz que ele é o nosso advogado. Eu acho que é lá em Tiago que fala que ele é o único advogado que intercede por nós. Mas ele está intercedendo por nós. E às vezes eu fico pensando, o Senhor está defendendo nós dele mesmo. Por quê? Porque hoje ele é o nosso advogado, aquele que ganha todas as nossas causas. Por mais errado que nós estejamos, ele vai ganhar a causa ao nosso favor. Qual é essa causa? De trazer para nós a salvação, porque ele morreu na cruz, ele pagou o preço por nós. E ali, o Senhor está para nos defender, mas vai chegar o dia que ele vai vir como juiz sobre essa terra. E não aquele juiz que vai ouvir. Mas, porque tudo ele já sabe, tudo que nós fazemos ele já sabe. Ele vai vir como juiz que vai dar a sentença, decretar a sentença, a absolvição ou culpa. Sabe? Vinde a mim, benditos, aqueles que são do Senhor, aqueles que praticam, não estou falando de religião, aqueles que seguem os caminhos do Senhor, que seguem os preceitos do Senhor, que por muitas vezes a pessoa diz, não é necessário confessar a minha fé. Eu acho que é necessário, porque a palavra do Senhor lá em Romanos, eu acho que é 10 ou é 9:10, vai dizer que com a boca se confessa aquilo que está no coração, né? Então, assim, eu acho necessário. Mas todo aquele que teme ao Senhor, que segue nos seus caminhos, que segue a sua lei, né? Ele vai dizer, bendito de meu Pai, vinde a mim. Assim como ele vai dizer, muitos que acham que tem a Deus, né? Ele vai dizer assim, afasta-se de mim que eu não te conheço. E aí, o Senhor vai ser o nosso juiz. E ele não vai ter mais como dizer assim, Senhor, me perdoe. Eu sei que eu errei, agora me perdoa. O Senhor não vai mais poder fazer isso. Hoje ele faz porque ele é o nosso advogado. Mas como juiz, ele só vai decretar a sentença. E o que nós vemos hoje aqui? A Bíblia é a maior profecia que tem na Terra. Eu achei muito interessante que eu vi algumas reportagens sobre o relógio do fim dos tempos. Tem nada a ver com o assunto aqui, né? Mas pode ter. Que diz que existe um relógio que foi inventado há muito tempo atrás, esse relógio parece, que ele faz a contagem de eventos que podem gerar uma catástrofe mundial, que quando esses eventos acontecer, vai ser o fim dos tempos. Só que esse relógio, eu acho que ele foi inspirado na Bíblia, porque tudo que tem na palavra do Senhor
em relação ao fim dos tempos, a mudança do clima, a natureza, as guerras, a natureza humana, né? A natureza humana às vezes estoura a luz naquela uma tela de vidro meio ali. A natureza humana, como o ser humano vai começar a se comportar, e nós já vemos isso. Nós vemos na apostasia, nós vemos nas profecias, que vai ter falsos profetas sobre a terra, pessoas que vão ludibriar, enganar os outros. Nós vemos isso. Nós vemos a natureza, o homem, cada dia mais sem amor. Não estou dizendo sem amor próprio. Amor ao próximo, amor próprio. Nós já vemos coisas acontecendo no mundo, os terremotos. Sempre existiram, mas nós vemos terremotos, os vulcões, tudo isso nós estamos vendo hoje. E é tudo, assim, alusão ao fim do tempo. A profecia que está escrita ali naquela palavra é essa, mas também tem uma profecia de salvação, né? Que ele vai nos dar, aquele que aguentar até o fim vai ganhar a coroa da vida, a coroa de vitória. Nós estamos aqui lutando para isso. E no livro de Juízes, trazendo aqui para o contexto do que eu comecei para encerrar, né? Nós vemos ciclos, né? Que nós possamos quebrar esse ciclo, sabe? De pedir perdão ao Senhor, depois o Senhor abençoar e você esquecer. Quebre esse ciclo hoje. Lembre, traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. Lembre dos benefícios do Senhor todos os dias. E quando a gente lembra de Deus, a gente lembra do que Deus fez por nós, do que Deus faz por nós, só o ar que nós respiramos. Você pode dizer assim, Deus nunca fez nada por mim. Só o ar que você respira foi Ele que fez. A natureza, a chuva, tudo foi feito pela mão dEle. Quando nós lemos ali em Gênesis, os primeiros capítulos, tudo foi feito por Ele. Você pode até acreditar que é a natureza, eu creio na natureza. Amém, porque se você crê na natureza, você crê em Deus. Só que você está colocando a sua fé em Deus abaixo da natureza. O Senhor diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar sobre tudo que Ele fez, sobre todas as pessoas. Porque quem tem o amor de Deus, ele compartilha esse amor. O amor de Deus não é amor direto para Deus, sem dizer, servir a Deus e Deus é egoísta. Não. Sabe por quê? Porque o amor dele é transbordante. O amor dele não cabe em nós. Quando nós temos o amor dele, nós vamos transbordar esse amor. Esse amor vai chegar até a mim. Tá ficando muito longo esse vídeo. Mas esse amor vai me completar de uma tal maneira que ele vai transbordar. Porque o amor de Deus é transbordante. Então, assim, que nós possamos quebrar esse ciclo e saber o nosso lugar. Todos nós temos que saber o nosso lugar em Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E se Ele ungir, multiplicar, né? Assim como diz a parábola dos talentos, se Ele multiplicar o seu talento, receba, esteja preparado, porque assim como Débora estava ali, só profetizando, sentadinha, profetizando, julgando o povo, mas na hora que ela teve que se levantar para a guerra, ela se levantou e foi. É isso, o Senhor multiplica o talento. E eu espero que vocês orem por mim, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau!